Esquentar a mão um pouquinho. Muda até o toque. Você tá assim. Muda tudo. Bom, vou tocar um estudo do Scriabin, que era um compositor russo maluquíssimo que usava até ópio. Esse é um estudo dele que trata do amor, que se chama Patético. Patético em música quer dizer que trata do amor. Vamos lá. Sensacional. Fica mais arisco. Sensacional. Fica mais arisco tocando, né? Quando tá assim. Fiquei arisco. O que vai ser? Abre a janela aí. Vamos ficar aqui. A gente não vai ensaiar o que a gente vai falar antes? Claro que sim. Só que a gente já ensaia fazer. Desde muito novinha, na escola que eu estudava, meus pais sempre trabalhavam período integral, então eu ficava naquelas escolas que era de manhã e de tarde. Então tinha bastante atividade extracurricular e tinha música, e eu sempre gostei. E daí também por causa da igreja, na igreja que eu frequento tem bastante instrumentos. E daí quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu falei pro meu pai que eu queria tocar piano. Só que meu pai não quis comprar um piano. Aí ele falou, por que você não toca violino? Daí eu comecei com o violino. Bem, eu sou lá de Taubaté, lá onde é muito forte essa coisa de música sertaneja, viola caipira e tudo mais. E foi nesse meio que eu comecei, desde bem pequenininho. Tocava violão, tocava viola. E fui crescendo até que deu uma certa idade de escola. Eu entrei num projeto social que tinha começado lá, que ia ensinar instrumentos de orquestra, que era uma coisa nova lá, uma coisa que nunca teve, assim. E comecei nesse projeto, comecei tocando primeiro violino, depois passei para viola. Aí entrei no conservatório musical, que existe lá, um conservatório muito bom. Até que eu me formei lá e depois vim para São Paulo. Vim para São Paulo quando eu comecei a fazer faculdade de música aqui em São Paulo. E vim para aprimorar os estudos e dar continuidade. E estou aqui até hoje, trabalhando já com isso
e continuando a estudar. O Jado, ele toca erudito, mas o cara já ganhou concurso de viola caipira já. Já, então, e nesse meio aí já fiz concurso com viola caipira, toco até hoje, né? Ainda tem, não tem aqui, tem lá em Taubaté, mas ainda tem viola caipira, ainda brinco, ainda nunca esqueci essas raízes. Eu sou de Manaus, Amazonas, né? Sou de muito longe, do norte. Basicamente eu comecei música porque tinha uns amigos meus que tocavam violão, tocava contrabaixo, bateria. E eu vivia nesse meio e não tocava nada. Eu sempre tive vontade, tinha uma paixão pela música, assim. Até porque a minha mãe me criou na igreja. Então, assim, eu via muita gente tocar e eu queria, assim. Era novo, né? 10, 12 anos. Até que uma vez um amigo meu que estudava numa escola de música que era no centro da minha cidade falou que tinha aberto as inscrições. Aí eu fui lá buscando bateria. Fui lá, vou me inscrever pra bateria. Cheguei lá, eu que me inscrevi pra música e tal. Aí eu peguei, pô, tem bateria? Aí a mulher falou, então, nós só temos instrumento erudito. E até então eu não conhecia nada de instrumento erudito. Eu falei, nossa, eu conheci, eu posso te mostrar me mostrar algumas fotos, tudinho e tal. E a única coisa que me simpatizou, até porque eu conhecia mesmo, era violino. Aí eu falei, vou querer fazer violino então. Aí eu peguei e me inscrevi pra violino. E nessa brincadeira eu fiz um ano violino assim, mas não tão sério assim, não tinha muito a ver comigo, até por causa da proporção física, assim, minha mão era muito grande pro instrumento. E eu não acharam legal eu fazer violino. Aí, tipo, um dia qualquer assim, tava passando pelo corredor da escola. Aí eu vi, tipo, uns 10 pessoas fazendo flexão dentro da sala. Aí eu descobri que era mais engraçado, porque o professor, quando alguém fazia alguma besteira assim, ele fazia os alunos fazerem a flexão, e achei isso aqui mais engraçado. Aí basicamente eu comecei a fazer contrabaixo por causa desse professor, né, que eu achava ele engraçado pelas coisas que ele fazia, o pessoal gostava muito dele. E aí eu comecei a fazer contrabaixo, desde então, assim, com 15 anos. Aí eu gostei do instrumento, comecei a me apaixonar mais, assim, pelo instrumento. Que tá bastante desafinado, né? Você faz assim. Toca aí mesmo lugar. Isso. É perigoso de afinar. Não, então pode ser solto, é solto. Tcham, pom, pom. Assim que você tocar, tampa a nota. Quando você tem os 3 lados, né? Você tá fazendo acorde solto? Não. Não. É isso. Isso não tá afinado. Bom, eu comecei... O interesse por música veio do meu pai, né? Quando eu tinha 2, 3 anos, já me levava à sala de concertos para assistir concertos, óperas, etc. Daí, quando eu comecei a me dar por mim, assim, né? Daí comecei a me interessar pela música, tudo. Aí quando eu tinha 9 anos, meu pai, eu pedi pro meu pai, eu quero estudar um instrumento, não sei qual instrumento ainda que vai ser, tudo. Daí ele falou, legal, vamos ver o que você vai apetecer para estudar. Aí ele levou para conhecer vários, eu conheci trompete, conheci o violino, conheci o piano. Daí dentro dos instrumentos o que eu mais gostei foi o violino. Com 9 anos eu comecei a estudar por hobby, assim. Daí depois, mais para frente, comecei a me aprofundar no assunto. Quando cheguei aos 17, daí eu vi que isso é o que eu queria para minha vida, assim. Onde tem a música de harmonia? É bem puxado, eu chego aqui na faculdade 7 horas, começo a estudar violino 7 horas, às 7h30 tem matérias teóricas, depois nos intervalos eu estudo um pouquinho de violino, se dá, se não dá, daí depois 12h30 termina e fico aqui às vezes até 6, 7, 8 horas da noite estudando violino. Eu sou chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. Tenho um duo com a minha esposa, que sou casado, toca violino também. Basicamente é isso, musicalmente, que eu faço. Bom, estamos apresentando A Truta, de Franz Schubert.
Por enquanto a gente tá fazendo só o terceiro movimento, que é o esquerdo. E mais pra frente a ideia é fazer a peça inteira. Falou assim, ela sempre falava isso pra mim, ela falava, olha, você tem que fazer o que você gosta muito, se você fizer, tá tudo certo, pra mim tá bom também. Então ela sempre me apoiou muito, assim, isso me ajudou bastante no começo, sabe, teve várias horas assim que eu quis parar mesmo, porque a pressão é muito grande, sabe, você tem que estudar muito e tal, e às vezes você vai na aula e o professor acaba com você, fala, olha, não tá legal, e vai estudar, bicho, o que você fez essa semana, sabe, e você estudou, o problema é que você estudou. Então minha mãe me deu muita força, assim, no começo foi bem legal. Bom, minha família também sempre gostou muito. Eu comecei sem pensar em ser profissional, né? Então eu estudava, me apoiavam, levavam na escola, ficavam lá vendo eu estudar, né? Porque eu não tinha harpa. E aí, quando eu decidi realmente fazer faculdade, e aí era falar que eu queria ser profissional nisso, meu pai não achou muita graça, porque eu estava numa faculdade que, teoricamente, tem um bom mercado e tal, né, que fazer gestão ambiental. Então, teoricamente, ia ser um bom emprego, mas não me agradava, né, então... Aí eu falei que ia mudar, minha mãe gostou bastante, ela achou legal eu realmente ficar séria na harpa. Meu pai fica meio com medo, acha que ainda vou voltar para uma faculdade séria, né, que vai me dar um futuro de verdade, mas enfim. Mas ele aceita, no fim das contas, dão apoio e sempre que possível falam para eu ir para os festivais e tal. Tocar bem é difícil, mas para alguns instrumentos você, por exemplo, você vai tocar viola, violino, violoncelo, esses instrumentos que não são temperados, você tem um problema de afinação, até você conseguir tirar o som, sai um som horrível, assim, violino é pior ainda, dá vontade de dar um tiro em quem está começando a tocar violino, porque é muito ruim mesmo, assim. Assim, o violino não tem traste, né? O violão tem traste, tá? Você consegue fazer uma memória. Aqui é totalmente muscular mesmo, você tem que fazer uma memória muscular do instrumento e por isso que você tem que estudar tantas horas. Então, se você não gostar... E assim, eu falo, né? Todo mundo fala do dom musical. Eu acredito que o dom musical é o dom da paciência. Você tem que ter paciência de ficar estudando e tal. Esse é o dom da música, eu acho que esse é o dom da música.
Porra, sacanagem, hein? Elevador com uma câmera é dose. Eu não sou tímido, mas complicado. Feito hoje, era vermelho, mudou de cor hoje, ó. Nossa, o piano foi um portal pra mim, assim, pra tudo. Pras outras artes, pra cinema, pra tudo. Porque uma coisa vai levando a outra nesse meio todo. E conhecer pessoas interessantíssimas e... Com 6, 7 anos de idade, ficava ouvindo esses cantores líricos por aí, naquelas Olimpíadas de 90, que os Três Tenores cantaram, né, de 94. Ficava repetindo o que eles cantavam, tudo errado, lógico. Mas eu tinha voz lírica naturalmente, minha voz tinha aquele vibrato de voz lírica. Meu pai percebeu. Meu pai, imagina, roqueiro, tinha o cabelo aqui, anos 70, 80, assim, um maluco. E aí foi me dando música, assim... clássica, ópera, trechos de ópera, Pavarotti, os Três Tenores. Imagina só, com 10 anos comecei a cantar mesmo, assim, cantava em cantina italiana, era bem baixinho, meio parrudinho, e tinha um vozeirão, tinha mesmo. Aí meu professor de canto cantava em cantina também, chamado Hermínio Spalla. Ele é italiano e mora no Brasil, já agora deve ter uns 30 anos que ele mora aqui, e ele tocava violão e me acompanhava nas cantinas. E aí minha voz começou a ficar grave. Perdeu um pouco a graça cantar. E eu sempre gostei de teclado também, eu tinha um tecladinho pequeno em casa. Comecei a tocar mais do que cantar. Aí eu fui atrás de estudar piano, queria piano mesmo. E comecei a estudar com 11 anos piano. Tinha videogame, como toda criança, tinha saído do Nintendo 64, tinha bicicleta, mas eu queria um piano. E eu fui vendendo tudo para comprar um piano, porque meu pai, sabe, imagina, o piano é caro, e você tem que provar que quer mesmo, não provar. Pai não vai te comprar um piano, assim, é que era um piano, né? Criança é complicado. E aí eu fui juntei quase R$900 na época. Aí quando ele viu que estava realmente animado, ele pegou esse dinheiro e inteirou, comprou um piano de R$1.600 na época. Que dava para comprar um piano bem legal, né, com esse dinheiro. O piano estava bem barato na época até. Mas é uma grana, né? Assim, eu sozinho não faria isso, eu não conseguiria. E aí eu desafinava muito meu piano. E aí eu comecei a afinar afinar o meu piano. Descobri uma chave de afinar na banqueta da minha professora, aquelas banquetas que abrem, embaixo põe partitura, que tem uma tampa assim onde senta, né, o assento assim. E aí eu pedi emprestado e fui brincar de afinar piano. Com 14 anos eu conheci essa loja, né? Fui lá e disse que eu afinava o meu piano e que estava interessado em ver como é, em conhecer mais a mecânica do piano. E assim foi, com 14 eu conheci, comecei a afinar os pianos lá, com 15 eu afinava piano para fora já, assim, eu ia, e é bom porque me sobrava tempo para estudar, eu tinha meu dinheiro para comprar partitura, CD, que tudo, né, a gente gasta dinheiro, tem partitura que são importada, vai uma grana. Então eu continuei afinando e estudando piano, consegui levar, assim. Então, e até hoje, me ligam para afinar piano, eu tenho essa vida de técnico, de pianista, de compositor, também. Meu piano, hoje em dia, eu cuido tudo, mecânica, afinação, eu que tomo conta. Porque precisa de manutenção semanal, assim. Eu toco muito pesado, né? Se você não cuida, começa a dar outros problemas. Que nem carro, né? Se não arruma tal coisa, vira um problemão, né? Assim. A mecânica é muito parecida, a mecânica é complexa e cheia de peças, a mecânica do piano. Essa chapa aqui, ela é feita de uma única vez, ela vai até o chão, ela é do tamanho do piano inteiro, é a parte mais pesada do piano. Só a chapa pesa uns 150 quilos, só essa chapa toda. Por que ela é tão dura e tão pesada? Porque ela aguenta uma tensão aqui imensa de corda. O piano é o instrumento mais tenso que tem. Assim, aqui, um piano vertical como esse, uma chapa dessa aguenta 16 toneladas de tensão. Uma chapa dessa. Mas fala, o piano pesa 250 quilos, como que aguenta
Mas é uma energia potencial, ela se anula nela mesma. É o peso entre essa parte de cima da chapa e a de baixo. É uma tensão, né? Porque cada corda dessas tem a tensão de 60 quilos, mais ou menos. Então, imagina, ó, onde a corda fica presa é nessa pecinha aqui de aço, né? Que se chama cravelha. Parece uma bala de revólver. Atrás da chapa tem uma madeira super dura, porque ele fica preso numa madeira atrás. Você faz um furo minúsculo e entuxa isso com martelo, com tudo, para ficar super duro. Que é aqui que você faz a afinação do piano, nesse pino, né? Nesses pinos. Então você usa a chave aqui e deixa, né? Esse meu piano ele já levou tanta que ele segura a afinação por muito tempo. Porque ele já está tão acostumado a levar toque pesado, ele já está com uma estabilidade ótima. Geralmente os afinadores têm idade, né? Tudo 60, 70 anos, geralmente têm bastante idade. Só que, como eu já tinha treinado desde os 12, né? Com 14 eu já afinava assim. Eu afinava e as pessoas gostavam da afinação, tocava. Quando eu tocava, as pessoas se entusiasmavam. Mesmo antes de começar a afinação. Passava um pouco medo, assim. Sabe? Porque daí, sei lá, tocavam Chopin, ficavam mais seguros, assim. Bem novo eu já estudava, assim, essas... Sempre gostei, eu sempre estive à frente do que minha técnica possibilitava, sabe? Minha vontade de tocar as coisas sempre foi uma vontade de peças mais difíceis e bonitas e do que eu podia fazer na época. Então eu sempre fiquei... Mas é bom porque isso sempre me puxou pra ir pra frente mesmo, assim, sabe? Sempre... Sim, a música erudita surgiu, eu tinha desde os meus 10 anos, eu sempre gostei bastante de música. 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive um problema no meu violino. Eu vi que ele estava com o som meio anasalado, ele estava com o som muito baixo, aí eu resolvi procurar o ateliê. Aí foi quando eu conheci o Paulo, que também chama Paulo. Aí eu falei, então vem aqui no ateliê que eu vou te explicar como que é, se você quiser trabalhar eu te explico. E foi assim que eu entrei mais pro ramo da luteria também. O trabalho do luthier, ele faz construção de instrumento artesanal, né? Então ele pega desde o bloco da madeira e transforma aquilo num instrumento. E ele se fabrica tudo, exatamente tudo. O verniz, a cola, o ajuste do instrumento na alma. O músico, ele tem que conhecer o instrumento, né? Ele tem que saber o material que ele trabalha, né? Tem que saber como funciona o seu instrumento, que tipo de som que ele vai querer para ele, sabe? Que técnicas que ele usa, para que período de música que ele está tocando. Se for um instrumento barroco, a montagem é totalmente diferente do instrumento. Não é essa montagem que a gente tem. Porque a montagem que a gente tem de violino e instrumentos hoje são uma montagem moderna, né? Vem do barroco, que era muito menor, o braço do instrumento era menor. A gente tem só no Brasil uma escola de luteria que não é de formação acadêmica, podemos dizer, de formação, é um curso técnico, que é de Tatuí, escola de Tatuí, de luteria. As mais conhecidas que temos é na Alemanha e na Itália. Na Itália em Cremona e na Alemanha em Mittenwald, que é no sul da Alemanha. E, infelizmente a gente não tem. A única da América Latina, inclusive, é de Tatuí. Na verdade, eu tô pensando em ir para a Alemanha, estudar na Alemanha, em Mittenwald. Lá, e querendo ou não, vou estudar os dois juntos, que tanto que para você fazer a faculdade de luteria, você tem música, uma matéria que é música de orquestra, você tem música com professor particular, tudo bem
Porque não tem como você mexer só com instrumentos e não deixar a música de lado. Os dois sempre tem que ter um entrosamento. Senão fica meio vazio. Não tem como você mexer no instrumento sabendo que resposta que ele vai te dar, que som que ele vai te dar. Você tem que saber um pouco de música. Mas é sempre muito prazeroso, não só a música como a bateria também. A construção é uma coisa bem envolvente. Porque cada vez que você vai mexendo em alguma coisa, você descobre isso, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar um pouquinho aqui. E quando você vai tocar, que você sente uma grande diferença, assim, isso é muito bacana. Não, eu fui com você nessa, né? O importante é você estudar todos os dias, assim, porque esses instrumentos eles são meio ingratos, assim, você não vê ele um dia, ele fica de mal com você uma semana, sabe? E aí para recuperar é uma dureza, assim, parece que você está aprendendo de novo. Só que você faz hoje, no outro dia você não faz a mesma coisa. Você basicamente volta um pouquinho, aí você vai... Então tem toda uma questão de você manter também. É muito diferente você pegar seu instrumento uma semana direto e passar um mês sem tocar. Basicamente parece que você não sai nada. Eu divido meu estudo em parte técnica, estudo e repertório. Aí a técnica é só as coisas chatas. É escala, exercício para agilidade, para afinação, para sonoridade, só exercício. Exercício. E isso aí dá umas 2h30, 3 horas, dependendo. Daí que você vai pra parte mais legalzinha. Às vezes eu passo 4 horas com o instrumento, já cheguei a passar até mais, assim. Depende muito do da dia. Época que você tá. Se você tá numa época que você tem um teste chegando, tem uma prova chegando, lógico, você vai aumentar o tempo do seu estudo. Mas depende, cada um tem a sua rotina, sua rotina diária. Mas o negócio é você estudar concentrado, não necessariamente estudar 8 horas no dia. Estudar que seja 2 horas, 2, 3 também... menos, não sei, aí depende da pessoa, mas com muita qualidade, assim, muita concentração. Todo dia. Saber estudar, saber aproveitar o tempo, porque não é sempre que dá pra ter 8 horas pra você estudar no dia, né? A pessoa até brinca às vezes que eu vou pra casa de vez em quando dormir. Assim, não, eu tenho sono, eu tenho que dormir. O que é que eu faço? Meu corpo tá pedindo, sabe? A média de horas por dia é entre 4 e 6, precisa. Se não... Tem uma piada russa ótima. Quando o pianista não é muito bom, eles têm uma piada assim, esse pianista estuda só 6 horas por dia, ele é ruim. Russa, não, os artistas russos, eu sou alucinado pela música russa, Rachmaninoff. E eu gosto, russo, tem na história, né, imagina, Guerra Fria, Segunda Guerra, Revolução, a história deles é muito pesada. Então eles são muito melancólicos e ao mesmo tempo muito severos. Porque sempre que você tem demais a melancolia ou demais a estupidez, sempre um lado gera um grande oposto também, né? Porque para tanta estupidez tem que gerar pessoas muito sensíveis também, muito opostas a isso. Eu penso assim, que quanto mais perturbada a civilização, como Chopin compôs as melhores peças
quando Varsóvia, quando a terra dele estava em guerra, né? Com a queda de Varsóvia, ele compôs as peças mais perturbadoras. Então acho que a guerra tem esse lado bom, né? Apesar de falar, ué, mas que loucura, para a produção artística tem. É um instrumento que tem uma amplitude imensa. Ele vai desde o grave profundo, que é quase o limite do ouvido humano. Olha. É muito grave isso aqui, até um agudo impalpável, né? Essa corda é desse tamanho, essa última corda. A primeira corda vai até o chão. Essa corda mais grossa, né? Então é muito interessante. Desse aqui eu troquei essa parte de cordas, né? Porque é a parte que mais perde a qualidade com os anos, porque tem cobre. O cobre azinhavra e fica ruim. Então essa parte eu troquei logo que eu comprei o piano. Aí ficou muito melhor, né? E a mecânica é curiosa do piano, né? Ele já tá... Você tem vários eixos, né? Você tem várias partes que uma peça transfere movimento para outra até chegar no martelo, que é a parte mais importante, assim, para tirar o som, né? Da corda. É o martelo que tira esse som da corda. Bom, aqui é uma tecla, né? Olha como uma tecla de piano por dentro. Ela tem um chumbo aqui, que é o contrapeso, que é para ter peso, né? No dedo. Nosso dedo é uma coisa forte, né? Assim, é uma parte forte, assim. Você chega a ter 6 quilos de tensão em um único dedo, dependendo do toque no piano. É bastante, né? Para um dedo. Então, aí olha lá. E é uma... Como eu chamaria isso aqui? Ela funciona... As teclas são independentes, cada uma tem um mecanismo independente, mas elas têm uma regulagem entre elas, olha. Pode ver que todos voltam mais ou menos no mesmo ponto, olha. Tá vendo? Que é pra você ter uma regularidade de toque, né? Enfim. E é curioso, chega a ter 13 mil peças na mecânica de um piano. 13 mil peças. Esse aqui é um modelo Steiner, um instrumento antigo judeu-alemão. Né? E esse instrumento ele estava muito cru. Quando eu abri o instrumento, eu vi algo cavernoso. Tinha mais ou menos uns piso aqui assim de madeira fundo. Era muito pesado o instrumento, muito pesado. E quando eu fui ver uma planta do instrumento, não era nada daquilo do que estava. Aí foi quando eu comecei a esculpir o instrumento, fiz um tratamento na madeira. Foi um descuido do luthier mesmo. Inclusive o instrumento é um instrumento alemão mesmo, que foi feito por um alemão, só que o cara fez muito mal feito. E quando eu abri eu fiquei espantado, falei, nossa, isso é um absurdo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar nele, assim, mudou muito, nossa. Esse aqui, ó, é o estandarte do violoncelo, você pode ver pelo tamanho que é bem grande também. Isso aqui é uma madeira brasileira, que poucas pessoas conhecem. Que madeira que é? Essa é segredinho. Tem muito segredo? Bastante, nossa, muito. E a gente não pode entrar na tele por conta do segredo? Tem alguns segredos também. Entendi. Isso aqui é a queixeira, é onde fica aqui no violino.
Então isso aqui, inclusive, se vem um cliente aqui, a gente vem, tira o molde do rosto do cliente e vê como que fica confortável. Isso aqui pra mim é perfeito. Esse é o molde do meu rosto. Esse aqui é o cavalete, né? Esse é um cavalete de um violino, 4 quartos, né? Que ele fica aqui no instrumento, que é onde suspende as cordas. Ele só funciona com pressão das cordas. Ele é solto. Ele é solto. Então você vai ter aqui o estandarte, que é esse aqui de violino, as cordas em cima do cavalete que faz a pressão, que é onde dá a vibração no instrumento. Esse é o problema do instrumento fabricado em grande escala em fábricas, que ele tem limitações. Por ser uma madeira compensada, ele vai chegar a um ponto que você pode mexer muito nele, vai ficar um som talvez interessante, só que ele vai ali ao máximo dele. E ele não passa mais daquilo. Esse é um instrumento de madeira um pouco mais nobre, ele vai ter, quanto mais velho, melhor ele vai ficando, o som vai ficando melhor também. A madeira vai criando, o instrumento vai pegando uma personalidade, vai pegando uma veludada no som bastante. O meu violino é um violino alemão de 1745, um Klotz. E, bom, esse violino aqui é maravilhoso. O instrumento ele tem uma coisa que, assim, às vezes você pode pegar um instrumento de, sei lá, $15 mil e tocar, experimentar e não sentir nada, assim. E tem alguns que você toca e pode ser barato, mas parece que ele conversa com você, sabe? Você se encontra com o instrumento. E é o caso desse instrumento. Eu gostei muito, desde a primeira vez que eu toquei, e eu não larguei mais, assim. E eu nem penso em vender, assim. Se um dia eu comprar um instrumento melhor, ele vai estar lá porque virou tipo como se fosse aquele videogame antigo que somente deu, sabe? Minha relação com a Bernadette, como eu chamo meu violino, minha primeira namorada, minha esposa fica super nervosa com isso, mas falo que é minha primeira namorada. Esse violino já faz pouco mais de um ano que eu tô com ele. Não terminei de pagar ainda ele, porque é bem caro esse instrumento, então aí, que é uns 2 meses atrás, foi isso? Uns 2 meses, né? Foi 2 meses atrás. Uns 2 meses atrás eu fui roubado, eu tava numa quinta-feira, meu avô tinha falecido, eu tava bem mal, assim, e fui trabalhar na sexta. Fui tocar em um casamento na Nossa Senhora do Brasil. E quando eu tava voltando pra casa, eu fui abordado por 2 elementos e tudo, e levaram o instrumento. Eu fiquei desesperado, assim, fiquei depressivo, sabe? Fiquei depressivo mesmo, eu faltei uma semana na faculdade. Mas só que o interessante foi que, assim, eu mandei e-mail para todos os meus amigos e uma pessoa, que eu não sei até hoje quem foi, colocou no Twitter. E aí um jornalista viu e ele se interessou pela matéria, um jornalista da Folha de São Paulo, ele colocou no jornal online e apareceu na Folha de São Paulo. Apareceu na TV também e tal, e aí o instrumento foi achado, assim, recebi uma ligação anônima depois de um dos programas, e eles falaram que o instrumento estava numa praça. Falou, olha, a gente quer devolver o instrumento, a gente viu a reportagem, ficamos sabendo que é seu instrumento, a gente ficou sabendo que você é profissional e tal, então eu não quero mais ficar com esse instrumento. A pessoa disse que pagou R$200 pelo instrumento. E aí ele falou, mas eu não quero aparecer, então eu deixei o instrumento numa praça. E eu fui buscar. Era numa praça atrás do cemitério do Araçá, aqui em São Paulo, nas clínicas. E eu fui buscar. Eu fui 11 horas da noite, cheguei lá, o instrumento estava dentro de um saco de lixo, o estojo estava dentro de um saco de lixo. E eu comecei a chorar na hora. Comecei a chorar mesmo, porque, assim, sabe, o relacionamento que você tem com o instrumento, sabe, depois de um tempo, assim, se você estuda regularmente e tudo, ele é parte de você, sabe, é uma extensão assim, o violino é uma extensão do seu braço, sabe, fica muito, é muito seu, assim, sabe, então, quando eu achei, eu fiquei maravilhado, assim, então, essa é a história com o meu instrumento. Ele tava lá na Indianópolis, de madrugada, lá,
fazendo o que quer que seja, ele não tá nem aí. Entendeu? É isso que eu admiro. Ele é meu amigo por causa disso. Ele é o que ele é. Chegaram e falaram, vocês viram, saiu uma reportagem aí sobre música e tal, violinista travesti é roubado em São Paulo e tal. Eu falei, porra, bicho, não é isso, cara. Não é isso, bicho. Eu sou a que gosta de música, não que seja música ruim, mas eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode, todas essas coisas eu escuto. Adoro, me divirto. É pra relaxar um pouco, né? Distrair. Não, Calypso não, Calypso é o Rossini. Tem um amigo nosso, de onde que ele é? O Rossini? É de Manaus também, É de Belém da de Pará. Belém. Ele gosta de Calypso, não pode zoar o Calypso porque ele fica bravo. Ele gosta de verdade. Raízes. Ué, tem gente que gosta, né? Vai fazer o quê? Tudo que eu te falei foi bobagem. Não aguento mais sofrer, você sabe. Hoje o meu coração já mudou de opinião e só pergunta por você. Bom, eu ouço de tudo. Ouço desde de popular até o erudito. Eu gosto muito de MPB, gosto muito de jazz. Tem um trio, se não me engano, chama de violoncelistas, que eles fazem cover do Metallica. É muito bacana também. E é um rock até bem pesado. E tocam muito bem, por sinal. Eu, como tenho essa coisa de raiz sertaneja já desde criança, assim, a gente nunca esquece. Vocês tocariam, por exemplo, acompanhando uma dupla? Vixe, esse é o sonho do meu pai. Nossa. Meu pai. Você gosta de orquestra, menino. Vai pegar, vai tocar com o Victor Meu pai vale muito mais eu estar tocando com uma dupla sertaneja assim do que estar tocando na orquestra de Berlim. Assim. Pra ele, é assim, uma coisa na cabeça dele é diferente, né? Mas não tem nada contra, imagina. O músico, ele ouve música muito diferente, assim. Você pensa pra ouvir, sabe? Você ouve e fica pensando na música, na estrutura dela, sabe? E é impossível você não escutar uma música erudita sem pensar na sua estrutura, entendeu? Então, quando eu saio da faculdade, assim, eu escuto qualquer coisa menos música erudita. Porque eu quero desligar, sabe? Tem uma hora que você tem que desligar. Sabe? Tem que desligar o motorzinho aqui, senão... E o Rebolation? Rebolation é sensação. Isso aí aqui em casa em todos os cantos que você vai, gente, no Bacarelli, na hora de afinar, as trombas começam a tocar o Rebolation. É verdade. É bem engraçado. O elevador do Bacarelli foi interrompido porque o menino ficou dançando Rebolation dentro do elevador, filmaram ele. A gente tá de castigo, não pode mais usar o elevador. Por causa daquele infeliz. Todos os dias, quando eu chego, vejo aquelas escadas assim, eu falo, meu Deus, como eu odeio o Eduardo. 3 andares de escada. Que ódio. Porque ele ficou dançando Rebolation no elevador. Mas é bom, dá dinheiro, né? Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation, som, Rebolation. O Rebolation, som, Rebolation. A Lady Gaga é uma figura, por exemplo, eu acho. Imagina, ela tocou pra rainha, né? Ela fez um piano com pés de patas de animal com 3 metros de altura, tocando pra rainha. Você pega o piano, que é um objeto assim que sempre foi, né? E faz pata de boi nele, assim, põe 3 metros de altura, com aqueles pés altíssimos. É muito quebrar com tudo, né? Eu adoro. Com o jeito de se vestir, com a caretice, com aquele mise-en-scène todo que existe, assim, quando você chega na sala de concerto.
Aquilo é patético. Muita gente ali tá ali nem não conhece nada de música clássica. Tá ali pra fazer cena, porque o fulano vai estar lá e o ciclano, sabe? Na Sala São Paulo isso é o que mais acontece. Aquele povo que não sabe nada tá ali, que eu acho que aquela roupa toda é uma fantasia também, né? Eu gosto de umas fantasias também, mas eu acho que o terno e a gravata é um tipo de fantasia assustadora pra mim hoje em dia. Eu acho assustador. É bizarro, né? É uma fantasia pra mim. A pessoa tá fantasiada ali, não tá? E eu faço de outro jeito, faço. Música, pra mim, é cenário pra tudo. A música é cenário pra tudo. Desde a melancolia mais profunda, da tristeza mais estranha, até a loucura, a insanidade, a velocidade, a bravura, fortíssimo, levantar a mão aqui pra tacar a tecla, sabe? Como num golpe. Tudo isso pode, sabe? A música é pura tensão e relaxamento. Sabe, isso aqui é tensão, ó. E eu toco mais forte a tensão. Aí... o relaxamento, né? A conclusão é aqui, tá aqui. Então, eu toquei bem forte a diminuta. Essa aqui é famosa, a diminuta é muito famosa. Você pode pôr mais tensão em cima disso, sabe? Você não para de tensionar se quiser. Gente, que bizarrice. Não tá muito molhado isso. Vou molhar mais, eu acho. Imagina, adolescência, eu era super fechadão. Eu era bem caretão, reprimidão, assim, eu era. Bem... imagina, eu perdi minha mãe com 4 anos de idade. E meu pai vivia trabalhando, não tinha tempo pra nada. E morava com a gente uma senhora que tem idade, né, que tinha bastante idade. E ela me criou bem assim, sabe, bem... Então na adolescência que eu fui ficar muito monstrengo, né? Não, mas é bom, hein? Oi? É bom o efeito. Que é pra chocar mesmo, né? Eu preciso hoje em dia de coisas um pouco além pra rir, sabe? Eu adoro chocar. Nossa, eu vou completamente avacalhante, assim, fisicamente mesmo. E claro que o humor acompanha, né? Você encarna aquilo e você percebe que tá daquele jeito e você aproveita até quando você tem essa correspondência das pessoas, aquela cara travada. Você vai na balada mais modernosa que existe, você percebe que ninguém ali é livre daquela imagem comum, sabe? Todo mundo ali fica esperando aquilo. Se você vai diferente, você assusta. Pronto. Acho que tá ótimo. Tá muito preto. Agora a boca. Tá muito preto. Um batom preto aí fica tudo preto. Tem uma... Como que é a frase, né? É do Mencken, eu não lembro. Ele fala assim: quando conquistamos alguma coisa na vida, a gente não tem esse mérito todo. Porque, muito certamente, foi por estímulos externos ou por profundezas nossas insondáveis. Quando põe a peruca, dá um tchan.
Na melhor hora, né? Quando foi, eu fico... Você encara algumas coisas com mais velocidade, eu não sei. É o que se chamaria de talento, eu acho, sei lá. Não sei como chamar. Mas é uma facilidade, porque se fosse tão penoso pra mim, eu não faria. Que a gente faz o que é possível fazer, sabe? Eu acredito nisso na vida. A gente não faz assim. Muita gente fala, poderia ter feito. Não, você não fez, você não poderia ter feito. Você fez o que você pôde, sabe assim? Pra qualquer área, pra qualquer coisa. E é curioso. E eu acho que eu poderia ter feito isso. Não sei, eu fiz isso. É o que eu poderia ter feito. É curioso. Nossa, a peruca já tá uma bucha, coitada. Ela já aguentou tanta guerra. 43. Amo. E um toque plácido, né?